Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a produção e os fatores de produção. Nós já comentamos em nossas aulas sobre este assunto e hoje nós vamos aprofundá-lo, certo? Quando nós falamos em produção, a primeira coisa que nos vem em mente são produtos industrializados, né? Que produtos são eles? São aqueles que advêm de uma fábrica, né? De um estabelecimento cuja a sua criação ela é dirigida, né, a essa produção, a transformar uma matéria-prima em um material acabado ou semi-acabado. Bem, diante disto, né, é importante que nós tenhamos algumas imagens, digamos assim, em mente. Por exemplo, como é que se dá a dinâmica da produção? A produção, ela vai ocorrer sempre que houver transformação de recursos, ou seja, todo bem de consumo ele vai passar por um processo produtivo prévio, tá? A exemplo, nós temos os móveis, né? Os móveis que são produzidos a partir de madeira. A madeira vai ser a matéria-prima que vai ser extraída da natureza, ela vai passar por um processo de transformação, né? Esse processo de transformação, ele vai trazer uma complexidade, porque ele vai necessitar ali da colaboração do ser humano e também de máquinas, certo? Em seguida, né, passado por esse processo de transformação, a gente pode dizer que finalmente tivemos ali a produção de um bem, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que esse sistema de produção, ele sempre vai ter uma interligação com fatores naturais e fatores humanos, certo? Saindo desse ponto, a gente pode se perguntar, né, se a riqueza, ela é criada apenas pelo dinheiro, tá? E aí, o que é que vocês acham? A riqueza ela é criada tão somente pelo dinheiro? A resposta vai ser positiva ou negativa, tá? Não somente através do dinheiro que é criado riqueza, mas a riqueza ela vai se expressar muitas das vezes por meio de dinheiro. Bom, então o dinheiro ele vai ser um quantitativo, um modo de quantificar o tamanho, a dimensão daquela riqueza, certo? Mas vamos passar aqui para a análise dos conceitos. Professora, qual é o conceito de produção quando a gente fala de economia, tá? Quando nós estamos falando de economia, a gente não pode ficar atrelado tão somente aos conceitos do senso comum, ou seja, aqueles que nós carregamos ao longo da vida. É preciso que nós tenhamos aqui em mente que quando se fala de produção no ambiente acadêmico, este conceito ele vai ser mais amplo, ele vai ser mais difundido, tá? E melhor trabalhado. Então vejamos. A produção na economia ela é o processo de transformação dos recursos disponíveis em bens e serviços capazes de satisfazer a necessidade humana. Mais uma vez, nós vamos trazer a ideia de que existem bens disponíveis e indisponíveis, tá? E esses bens eles são criados para a satisfação das necessidades humanas. Lembrando das nossas primeiras aulas, a satisfação humana ela é ilimitada. E já os bens que serão produzidos ou transformados para satisfazê-las, eles são limitados. Então, só repetindo, a produção econômica, ela é o processo de transformação dos recursos disponíveis em bens e serviços capazes de satisfazer necessidades humanas. Ou seja, é produzir, é transformar a natureza, tá? Professora, de onde vem esse conceito? Quem primeiro trabalha ele? Quem primeiro vai trabalhar esse conceito é Adam Smith, quando ele diz que o trabalho ele é a fonte real das riquezas de nações, tá? Adam Smith, ao falar isso, ele quer nos demonstrar que uma nação, para ser rica, ela precisa do trabalho, porque o trabalho vai ser a fonte transformadora para a geração de riquezas, certo? Karl Marx também vai trazer um ideal, né, do que é essa metodologia, e ele diz que a produção ela vai moldar a organização econômica e as relações sociais, certo? Professora, quem está certo? Ambos estão certos. O que temos de diferente aqui é o ponto de partida de cada um deles, tá? Para Adam Smith, o trabalho ele é a fonte real das riquezas de uma nação, e já Karl Marx ele entende que a produção ela vai moldar, ou seja, ela vai modificar, ela vai elaborar uma sistemática onde vai organizar a economia e as relações sociais, certo? É,
Nesse sentido, a gente pode dizer que Adam Smith, ele é um dos fundadores da economia moderna, porque ele vai afirmar que esse trabalho ele traz diretamente um desenvolvimento para a nação. E a gente pensa nação aqui enquanto país, tá? E já Karl Marx, não, ele vai entender que essa produção, ela vai ser o centro da organização econômica e das relações sociais, pois é por meio dela que os seres humanos eles vão transformar a natureza e vão produzir a sua própria existência, certo? E aí eu quero saber de você, gente, qual foi, né, a última vez que você consumiu, que você adquiriu um produto? Será que vocês conseguem pensar nisso? O produto, aquele que veio, que passou por um sistema de produção? Olha, eu ouso dizer que nesse momento vocês estão consumindo um, tá? A internet, né, o computador, o celular que você está utilizando para acompanhar essa nossa aula, tá? Já os fatores de produção, né, eles se dividem em quatro. Primeiro, nós temos a natureza. A natureza ela vai nos fornecer os recursos naturais, eles são indispensáveis para o início do processo de produção, porque é através da natureza que nós vamos tirar a matéria-prima, tá? Quando eu estava falando para vocês sobre os móveis, a matéria-prima do móvel vai ser primordialmente a madeira. De onde é que eu vou extrair essa madeira? Da natureza, tá? Em seguida, nós temos o trabalho. O trabalho, ele vai ser o esforço humano, seja ele físico ou intelectual, ele vai ser aplicado à produção, tá bom? Então, esse trabalho, ele também é um fator de produção. Inclusive, ele é indispensável para que a produção ela ocorra, tá bom? Além disso, nós temos também o capital. Messi, o que que é capital? O capital é aquele que se quantifica em valor, tá? O capital aqui vai ser entendido como máquina, como ferramentas, como a fábrica e também o capital financeiro, o dinheiro que vai ser investido para aquela produção. E, por fim, nós temos a empresa. A empresa ela vai ser refletida através da capacidade de organização e de gerir os demais fatores. Ou seja, a empresa ela vai figurar aqui como sistema organizacional, que vai gerir o capital, o trabalho e os produtos que vão vir da natureza para que eles possam sofrer esse processo de transformação, tá? Pessoal, essa organização, ela é primeiramente defendida por Jean-Baptiste Say, né? Que ele destaca justamente nessa importância de um empreendedor ele figurar como aquela pessoa que vai coordenar e vai organizar a atividade produtiva. É importante que vocês tenham em mente aqui o seguinte: nós, quando falamos de empreendedor, não é essa ideia cotidiana que nós temos. Uma pessoa que desenvolve qualquer atividade, ele vai ser um empreendedor. Não, é aquele que traz uma ideia inovadora, que vai trazer ali um novo modo de organizar a sistemática de produção, tá bom? Professora, traga exemplos para que eu possa enxergar, para que eu possa visualizar esses fatores de produção. Gente, uma fábrica de móveis, mais uma vez, ele precisa da madeira que vem da natureza, ela precisa do carpinteiro, que vai ser a força de trabalho, ela precisa das máquinas, que vão ser o capital, ali eu falo desde motosserra até a maquita, né, a lixadeira, parafusadeira, furadeira. E o empresário, que vai ser o gestor, aquele que vai organizar toda aquela atividade, tá? Professora, além disso, nós temos o quê? Nós temos esses recursos da natureza e o trabalho, que são dois pontos fundamentais para o desenvolvimento da produção. A natureza, ela vai ser responsável pelo fornecimento dos recursos para o desenvolvimento da produção. E a gente vai ter esses recursos divididos em dois grandes grupos, tá? Nós temos os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Como o próprio nome já sugere, os renováveis, eles podem ser regerados, eles podem ser recriados, tá? Já os não renováveis, eles utilizados ali uma única vez e não há mais como recuperá-lo. Professora, traga exemplos para que nós possamos visualizar. Exemplos de matéria renovável. A água, as florestas de manejo, a energia solar são energias renováveis, tá? Já o petróleo, o carvão mineral, os minérios, né? Eles são exemplos ali de matéria-prima que não é renovável, tá? Porque não há como você passar pelo processo de criação natural deles novamente, tá? Tendo em vista isso, nós precisamos observar,
né, que Thomas Malthus, ele já vai trazer ali um alerta sobre os recursos naturais, dizendo que eles possuem um limite e que o crescimento populacional, ele pode impactar diretamente nesses recursos, gerando a chamada escassez, tá? Ou seja, se tem uma exploração muito ampla, exacerbada da matéria-prima, né, desses recursos naturais, é muito provável que em determinado momento nós não tenhamos mais essas matérias disponíveis. Por quê? Porque elas não são renováveis, tá? Então, essa preocupação ela vai permanecer até hoje, principalmente quando a gente fala aí dos programas de sustentabilidade e quando nós observamos as mudanças climáticas, que elas são impactadas diretamente por essa escassez e por esse uso desenfreados das matérias não renováveis e das renováveis também, tá? Muito embora elas sejam renováveis, mas o processo de renovação ele vai gerar um impacto é, ambiental significativo, certo? Então, saindo desse núcleo mais fechado, né, quando a gente fala de matéria, a gente precisa enxergar também o trabalho, tá? E nada melhor do que falar de trabalho através de Karl Marx. Karl Marx ele vai entender que o trabalho a principal razão de existir dele é ele enquanto uma fonte geradora de valor. Tá? Lembram quando nós falávamos lá nas nossas aulas anteriores sobre a mais-valia? Que é o modo de remunerar esse trabalho, ou seja, é um quantitativo financeiro que é dado em troca da força de trabalho e do quanto de riqueza aquele trabalhador vai estar gerando. Tá? Então, o trabalho ele é a participação humana no processo produtivo. Ele pode envolver tanto a força física quanto a força intelectual, tá? Vai ser indiferente. Tá? Claro que esse quanto remuneratório do trabalho, ele vai ser feito de maneiras muito específicas, tá? Então, o trabalho braçal, infelizmente, ele vai ter um valor e o trabalho intelectual, ele vai ter um outro, tá? Isso faz parte do sistema organizacional da produção. Tá? Então, seu trabalho, é importante dizer que não vai existir transformação da natureza em riqueza social, porque nada vai se criar sozinho. Esse processo de transformação ele precisa andar lado a lado com a força de trabalho e os recursos da natureza. Tá? Ainda falando sobre o trabalho, a gente precisa enxergar que esse trabalho humano ele vai gerar valor, ele vai agregar valor ao que é produzido. Tá? E nós vamos ter ali as formas de trabalho. Nós temos o trabalho manual. Quem é que exerce um trabalho manual, professora? Me ajuda a enxergar. Trabalho manual é aquele que vai demandar especificamente a força humana, tá? É o manejo, é o fazer mesmo, tá? Então, nós temos aqui exemplo, o pedreiro, nós temos o agricultor, nós temos as costureiras, nós temos pintores, nós temos o engraxate, todos são trabalhos o modo de ser executado é através da manualidade, ou seja, do esforço humano. Esse trabalho ele vai participar, ou seja, ativamente no desenvolvimento da produção, certo? Professora, me explique mais sobre este trabalho, tá? Eu vou trazer aqui um panorama rapidinho para a gente poder fazer essa análise, tá? Então, o trabalho, a gente tem o trabalho manual, que ele é utilizado à força, né? O manuseio, o intelectual, que ele utiliza do intelecto de uma formação pré-existente, tá? Então, aqui a gente vai ter exemplo, o professor, o advogado, o pesquisador, o poeta, tá? Então, são trabalhos ali intelectuais. Nós temos também o trabalho técnico. E o trabalho técnico é muito importante a gente conseguir verificar ali a diferença dele entre o trabalho intelectual e o trabalho técnico. Eles se parecem, mas eles não são iguais, tá? Exemplo de trabalho técnico, nós podemos ter os técnicos em informática, técnico em enfermagem, o próprio engenheiro, tá? Ele vai ser um trabalho técnico. O professor, ele é intelectual? É, porque ele tem uma formação, mas ele tem a técnica também, ele tem o fazer ser, o gerir, certo? E nós temos ainda o trabalho especializado. Mas o que que é um trabalho especializado? É aquele que tem uma perspicácia, ele tem um conhecimento maior do que o intelectual e o técnico, tá? Ele é a junção destes. Então, seria o advogado especializado em direito de família, é o advogado penalista, é a professora de inglês, é o professor de artes cênicas, tá? Então, são trabalhos que são mais especializados, eles têm um grau de expertise maior, é o médico cirurgião, tá? Então, são alguns exemplos que a gente tem aqui.
tá? Esse trabalho ele vai gerar uma produtividade, ou seja, o quanto mesmo ele produz, o quanto ele gera. E aí essa produtividade, ela vai ser significativa para poder quantificar, né, o tempo que vai ser utilizado para a produção daquele trabalho e a quantidade de recursos que serão utilizados. Então, ela vai depender de tecnologia, da capacitação profissional de quem está executando e da organização desse trabalho. E aí, gente, é que surge a figura do Taylorismo, tá? Frederick Taylor, ele defende que a aplicação de métodos científicos para aumentar a eficiência da produtividade, tá? De que modo? Quando a gente tem aplicação de sistemática, a gente divide, individualiza aquele trabalho, esse trabalho ele passa a ser mais ágil, a ser mais eficaz e ele vai ter uma rentabilidade bem maior, tá? Então, quanto maior a eficácia, menor vai ser o gasto e menor vai ser o tempo que vai ser utilizado para aquela produção, tá? Então, o sistema de produção, ele passa por um processo evolutivo. Tá, a gente inicia com aquela produção artesanal, que é aquele trabalho que é feito pela manufatura, né? Ali individual, a pessoa em casa sozinha fazer o seu trabalho. Depois a gente vai para a manufatura, a gente tem uma divisão ali mínima das tarefas manuais. É um grupo de pessoas desenvolvendo uma atividade única, onde a gente tem um mínimo ali de divisão laboral. E aí, quando a gente tem a expansão maior, o grande boom da produtividade, que é por meio das revoluções industriais, a gente tem a mecanização em massa, ou seja, a gente tem a utilização ali primeiro das máquinas a vapor para otimizar essa produção. Então, a produção ela sai de uma escala pequena e passa para uma escala muito maior, ou seja, eu vou ter aí uma otimização. Eu utilizo menos tempo, menos recurso e, em contrapartida, eu tenho um nível de produção muito maior, tá? Saindo deste ponto, a gente precisa enxergar dois critérios que são fundamentais, tá? O capital e o sistema capitalista. Professor, o que é o capital? O capital é o quantitativo dentro desse processo de produção. Pode ser o dinheiro, pode ser a máquina, pode ser os investimentos que ali são feitos. O sistema capitalista é um sistema econômico onde tem como principal ponto, né, a defesa da propriedade privada, a livre iniciativa, o foco no lucro, tá? Então, esse sistema, ele busca essa individualização, ele quer que o Estado intervenha de forma mínima, para que todas as pessoas tenham condições iguais de desenvolver atividade privada, que possa trabalhar da maneira que achar mais conveniente, mais produtiva, e auferir lucro, que é o grande objetivo, tá bom? Essa natureza do capital, eu volto a dizer, ela vai ser as máquinas que vão ser utilizadas para gerar novos bens. Quem é que defende isso, professora? Keynes, né? Tanto é que diz assim, que o investimento produtivo, ele gera crescimento. O que mais, professora? A gente tem também, gente, que observar que dentro desse processo de produção, nós vamos gerar duas premissas. A gente vai ter a oferta, a gente vai ter a procura, tá? E essa oferta, essa procura, ela vai ser fundamental para a formação dos preços. Como assim? Quanto maior o número de produtos disponíveis, menor vai ser o preço daquele produto. Por quê, professora? Porque se eu tenho uma oferta muito grande, eu vou ter uma procura pequena. Agora, se eu tenho uma procura muito alta e eu tenho uma escassez daquela matéria que está sendo procurada, aí o preço ele vai subir. Então, o que é que os estados buscam hoje? Trazer um equilíbrio, né, nessa lei de oferta e procura. É uma lei determinante para o movimento do mercado, porque vai ser através dela que a gente vai saber se tem um aumento no valor de um produto ou se há uma redução dele, tá? Isso aqui são pontos que são cruciais para que a gente possa ter essa compreensão de como é que o mercado ele vai se comportar, tá bom? Pessoal, com relação aos meios de produção é isso, eu tô só reforçando que a gente já trabalhou em sala de aula. Não sai daí, que daqui a pouquinho a gente tem mais conteúdo.